Ó, Boa você noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para compartilharmos algumas ideias da nossa Fechou. acho que entrou um pico. infiltração ao nosso calendário judaico. Nós sabemos que o calendário judaico não é uma mera convenção. Existe uma ideia de que o calendário gregoriano ou civil na Alta Idade Média, ficaram alguns anos sem contabilizar, ou seja, agora não seria 2023, segundo o calendário civil, teria alguns anos que foram engolidos simplesmente por falta de controle. Alguns anos da Alta Idade Média simplesmente não foram contados, não foram contabilizados. Mas o calendário judaico é totalmente diferente. Ele vem refletir uma realidade maior que está acima do tempo, se reflete dentro do tempo, mas na verdade é o reflexo de conceitos que transcendem parâmetros do mundo físico e material, como espaço e tempo. Nós temos como proposta do tema dessa noite, nós temos duas ideias. A primeira, de Pesach Sheni, e a segunda de Lag BaOmer. Mas nós vamos aproveitar para falarmos também, introdutoriamente, de Sfirat HaOmer, da contagem do Homer. O Homer era um korban, uma oferenda que era trazida no dia 16 de Nissan, ou seja, após o primeiro dia de Pesach, era uma oferenda vegetal que era trazida no templo, chamada de Homer. Então, na verdade, a contagem começa um dia depois do primeiro dia de Pêssar. Por isso, a contagem tem o nome de Homer, que ela é associada a essa oferenda que era trazida no templo no dia 16 de Nissan, exatamente a partir da noite posterior ao primeiro dia de Pêssar. Sfirat HaOmer é uma mitzvah da Torá. Hoje em dia, nós não temos mais o Corban, então a mitzvah é dos sábios, é uma lembrança, mas a mitzvah mesma era quando o povo de Israel estava dentro da terra de Israel, com o templo erigido, e a contagem do Homer é uma contagem que se faz desde o final do primeiro dia de Pêssar, que foi a saída do Egito, até a festa de Shavuot. São 49 dias que perfazem 7 semanas, e o povo de Israel, por meio dessa contagem, ele se elevou espiritualmente, preparando-se para o culminar da libertação física do Egito, que era justamente a sua libertação espiritual com o recebimento da Torá. O povo de Israel finalizou a saída do Egito após 50 dias, no 49 dias, no 50º dia, quando ele recebeu a Torá. É um período de elevação espiritual contínua. E esse período, ele abrange 3 meses do calendário judaico. Metade do mês de Nissan, como eu disse, a partir do dia 16 de Nissan, ou seja, mais 15 dias, ou seja, metade do mês de Nissan, tem a contagem de Homer. O mês inteiro de Iyar, no qual nós nos encontramos agora, e também os primeiros dias do mês de Sivan, já que Shavuot é dia 6 de Sivan. Então, os primeiros 5 dias, eles fazem também parte da contagem do Homer. Esse mês, o Rebbe explica que é um mês todo especial. Iyar, na tradição judaica, são as iniciais de Ani, Hashem, Rofecha. Eu sou eterno que te cura. Eu sou o eterno teu Deus. Muito bem. Sfirat HaOmer é um período que acompanha o crescimento pessoal, e nós devemos acompanhar esse período justamente
nos elevando cada vez mais, acrescentando boas ações no dia a dia. O mês Iyar é o único mês do calendário judaico, o mês Iyar, o único mês que todos os dias desse mês tem uma mitzvah especial, que é a mitzvah somente do dia, que é a mitzvah de Sfirat HaOmer. E a mitzvah do dia, porque a mitzvah de hoje não é igual à mitzvah de ontem e também não é igual à mitzvah de amanhã. Cada dia tem uma mitzvah específica. Isso não ocorre com nenhum mês do calendário judaico, tão somente do mês de Iyar. Sfirat HaOmer, então, é uma forma de colocarmos o tempo a nosso favor. Eu vou ter que pedir, tem um pessoal aqui me pressionando totalmente por ter entrado num outro grupo, um dos grupos meus, um antissemita que está sabotando um grupo meu agora. Várias pessoas estão me pressionando, denunciando um mau elemento que acabou de entrar num grupo nosso. Eu vou pedir um minutinho para suspendermos a nossa aula, para eu tomar a providência. Eu já estou voltando, que parece que o estrago num dos meus grupos está sendo grande. Podemos recomeçar dentro de um minutinho? Pessoal, aguarda. É alguma coisa urgente agora, tá bom, pessoal? Um segundo. Tudo bem. Bravissimo, o grupo Pessoal, do senhor foi liberado o sim, link, desculpe, depois que a pessoa pessoal. entrou. Sim. O senhor Oi? ouviu? O quê? Foi liberado o Não. link do grupo do senhor, por isso que o pessoal entrou lá. Sim. O rapaz lá que deu a Sim. confusão, foi liberado o link, o senhor Sim. tem que mudar o link. Ah, entendi. Não, mas ele está removido, ele não pode entrar pelo link de novo. Pode? Acho que não. Ele não, mas aí o link está aberto. O link foi, de alguma forma, o senhor disponibilizou o link, por isso que ele entrou. Como ele entrou, outros podem entrar. Só o senhor Mas trocar o link. Então, na verdade, eu fiz uma campanha para entrar em novos membros, eu disponibilizei o link, ele entrou, mas eu já o bloqueei, pode ser que ele entre com outro telefone. O meu problema é o seguinte, eu tive que me ausentar porque eu estava recebendo inúmeras mensagens aqui para tomar uma providência e não estavam me deixando dar sequência à nossa aula. Agora nós podemos dar aula tranquilamente, eu vou tomar as devidas providências depois da nossa aula. Muito bem. Nessa sexta-feira, nessa quinta-feira à noite, sexta-feira, nós temos a data de 14 de Iyar. 14 de Iyar é exatamente um mês depois de 14 de Nissan. O que nós tivemos 14 de Nissan? Uma mitzvah da Torá, na véspera de Pesach, a oferenda do sacrifício do Corban, chamado Pesach. Lembrando que a festa de Pesach na Torá, ela é chamada de Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, das matzot, Hag HaAviv, os sábios chamam também de Zman Heruteno, o período da nossa liberdade, mas o nome Pesach vem surgir posteriormente, na época do Talmud, é que surge o nome de Pesach emprestado do Corban, da oferenda que era trazida na véspera da festa. E a festa acabou ficando com o nome da própria oferenda. O que ocorreu? É sabido, na verdade, quando nós retornamos às mesmas datas do calendário judaico, além de acrescentarmos novos aspectos, é claro que nós revisamos os pontos centrais de cada data. E essa data, o que ocorreu historicamente, que os judeus envolvidos com a mitzvah de levarem os restos mortais de Yosef, o vice-rei do Egito, e seus irmãos, e as esposas de todos eles, talvez os filhos e mais familiares, eram talvez mais de 2 dezenas de caixões mais. Então, eles tiveram a incumbência, a missão
de levarem esses caixões para a terra de Israel. E justamente para poderem oferecer o Corban Pesach, trazerem a oferenda do sacrifício de Pesach, eles deveriam estar puros. E alguém que tem contato com mortos, e a morte, a ausência da vida, é a maior fonte geradora de impureza, essas pessoas não poderiam participar da mitzvah de oferecer o Corban Pesach. Então, eles chegaram para os tribunais rabínicos, depois chegaram para os anciões, finalmente para Moshe Rabbeinu, e perguntaram, Lama Nigara, por que nós somos menos que todos os outros membros do povo de Israel, que podem trazer essa oferenda e nós não? Nós estamos cumprindo uma mitzvah de nos ocuparmos pessoalmente o transporte dessas dezenas de caixões. Então, por que nós não podemos trazer a oferenda de Pesach? É claro que desde o rabino mais simples, do juiz rabínico mais simples, até passando pelos anciões e pelo Moshe Rabbeinu, todos já sabiam a resposta. Mas o pessoal é muito sábio, é muito inteligente, então eles pensaram o seguinte, uma pergunta dessas é tão boa que a resposta deve vir diretamente de Deus. E é isso que ocorreu. Moshe Rabbeinu consultou o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, que Moshe tinha, o pai de todos os profetas, tinha um acesso maior ao Criador do mundo, e Hashem lhe disse, realmente, eles vão ter uma segunda oportunidade de trazer o Corban Pesach, a oferenda do sacrifício de Pesach. Quando vai ser a segunda oportunidade? Nessa mesma data que eles estão impossibilitados, mas no mês seguinte. No mês seguinte. É claro que houve um revezamento. Todas as pessoas ocupadas com o transporte dos caixões foram substituídas por outras que já tinham ofertado o Corban Pesach, oferecido e a oferenda trazido a oferenda de Pesach. Então, Hashem fixou que na data 14 de Iyar, ou seja, exatamente um mês da data original onde deveriam cumprir a mitzvah e trazerem a oferenda do Cordeiro Pascal, do Corban Pesach, surgiu uma segunda oportunidade. Na verdade, tem muitas mitzvot da Torá que Deus já entregou diretamente, mas algumas mitzvot elas foram envolvidas em um fato histórico. Por exemplo, as 5 filhas de um judeu chamado Tzlofhat, da tribo de Menashe, que ele já tinha falecido, ele não deixou filhos homens, tão somente filhas mulheres. E as filhas mulheres queriam saber se elas poderiam receber um quinhão, uma parte na herança da terra de Israel, já que elas não tinham irmãos homens, elas eram só mulheres. E aí a resposta chegou até o Criador do mundo, ele disse que uma família que não tem descendentes homens, então automaticamente as mulheres recebem a parte dos homens, mesmo porque, por meio de casamento e por vínculos familiares, todas as mulheres do povo de Israel também recebem uma parte da herança da terra sagrada por meio de vínculos familiares. Lembrando sempre que as mulheres não têm as mesmas obrigações dos homens, porque as mitzvot, os preceitos bíblicos da Torá, eles são meio de refinar a alma dentro do corpo. Acontece que a mulher judia, a Bat Noach, as monoteístas, elas têm uma estrutura espiritual, não somente física, mas espiritual, em certos aspectos superior ao do homem. Então, elas não precisam passar pelo processo de refinamento em relação a muitas mitzvot da Torá, porque elas naturalmente são mais refinadas que os homens. Não é à toa que Deus designou a mulher para ser o pilar do lar, da casa. Deus designou a mulher para dar à luz. Os seres humanos saem do ventre materno e não do ventre paterno. Quem dá à luz, quem traz uma criança
um outro ser humano, quem se assemelha a Deus na criação do ser humano, não é o homem. O homem ele tem uma participação, mas efetivamente quem se assemelha a Deus na construção de uma nova criatura humana, que depois de 9 meses vem à luz, essa é uma incumbência que Deus ofereceu e presenteou à mulher, porque ela tem uma estrutura física, uma estrutura espiritual diferente do homem e mais voltada para a solidariedade humana. Por isso, a mulher tem uma capacidade muito maior para cuidar de um filho, particularmente nos aspectos físicos e na educação dos primeiros anos também, principalmente, porque ela tem uma sensibilidade maior. Então, isso faz com que ela seja isenta de muitas mitzvot da Torá, porque ela está acima de tudo isso, porque ela tem uma estrutura diferente. Eu já comentei aqui, em outra ocasião, existe um conceito místico-cabalístico, consta no Zohar, principal obra da Kabbalah, que a mulher, diferentemente do homem, tem uma única encarnação. E os homens voltam várias vezes para esse mundo. Mas isso é estranho, porque na prática há inúmeras histórias na tradição judaica de mulheres que voltaram muitas vidas para esse mundo, inúmeras vidas. Então, qual é o conceito? Como explicarmos essa contradição? Então, o Zohar está se referindo a uma mulher que, a própria mulher que, para resolver a sua própria espiritualidade, para resolver as suas falhas, os seus desafios a serem superados, para uma mulher é suficiente uma única vida. Mas, na prática, ela volta para esse mundo inúmeras vezes, tantas vezes ou mais vezes que os homens. Por que na prática é diferente? Porque quando Deus criou a mulher, ele a criou como uma ajuda na frente do homem. Uma ajuda. O homem necessitava de uma ajuda, ele estava incompleto. A prova é que fisicamente, segundo uma das explicações, homem e mulher, eles eram o Adão e Eva, Adão e Havá, eles eram gêmeos siameses, ligados pela cabeça, pelo tronco e pelos membros. Então, a palavra tsela, em hebraico, pode ser traduzida como costela, mas também pode ser traduzida como perfil. Deus separou o perfil do homem da sua outra parte de trás, que era a mulher. Então, a mulher, literalmente, é uma parte, metade do corpo do primeiro ser humano. O homem foi criado como uma forma, ele foi dividido longitudinalmente, ele foi dividido em dois. Essa outra parte do homem foi a primeira mulher. Então, na verdade, vem a explicação do Zohar. Uma mulher, para resolver a sua espiritualidade, basta uma única encarnação. Mas, na prática, ela volta diversas vezes para esse mundo para resolver o problema de um pai, de um irmão, de um filho, de um tio, de um sobrinho, de um avô, de um neto, de um vizinho, de um primo, de um outro homem que aparentemente não tem vínculo familiar. As mulheres vêm para o mundo para resolver os problemas e imperfeições dos homens. Por isso, normalmente, no casamento, salvo raras exceções, os homens são mais velhos que as mulheres. Por quê? Porque eles precisam de mais anos para tentarem se equiparar em termos de maturidade e equilíbrio emocional às mulheres. Por isso também a maioridade judaica no judaísmo, o menino ele só alcança a maioridade religiosa com 13 anos. E a menina bastam 12 anos para já
para já atingir a maioridade perante a lei judaica. Voltando ao nosso assunto, tudo isso explicando que as filhas de Tzlofrat conseguiram de Deus uma resposta, mas teve que ter uma história que culminasse na revelação de Deus. Algumas mitzvot da Torá, elas só são reveladas por meio de uma história. A mesma coisa com Pesach Sheni. Pesach Sheni não significa um segundo Pesach. A tradução exata é o Pesach do segundo mês. Não o Pesach do primeiro mês, que é o mês de Nissan. O Pesach do segundo mês. Por isso ele é chamado Pesach Sheni. Tem uma palavra oculta aqui. Pesach do Chodesh Hasheni. Do mês, que é o segundo mês da contagem dos meses, a partir de Nissan. Qual é a grande lição? Qual é a grande lição da Torá em relação a Deus dar uma segunda oportunidade para aqueles que não aproveitaram a primeira oportunidade? Então, vem um termo em Yiddish que é usado muito nas comunidades religiosas. A partir essa orientação foi expressa pelos nossos líderes, os rebes de Lubavitch, os vários deles, que dizem o seguinte: Nicht token farfallen. Não há absolutamente nada perdido. Deus sempre dá uma segunda chance. Mas se a pessoa teve 1 milhão de chances, se a pessoa teve tantas chances a ponto de não conseguir mais comprá-las e conseguiu a façanha de desperdiçar todas elas, um coração sincero, mesmo depois de 1 milhão de oportunidades desperdiçadas, o coração sincero consegue despertar no Criador do mundo, revelar no Criador do mundo a formulação de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Por quê? Porque não existe limite para a bondade, para a piedade, para a misericórdia de Deus. Sempre há uma nova chance. Essa é a grande lição do Pesach Sheni. Na prática, nessa sexta-feira, nós costumamos comer um pedaço de matzá. Não é que não possamos comer pão, podemos comer pão e matzá juntos, mas comemos um pedaço de matzá também para nos lembrarmos do Pesach Sheni, do Corban que foi trazido, vinculado com o Pesach. Lembrando que na época do templo, no Seder, no jantar comemorativo de Pesach, era comido a matzá juntamente com um pedaço do Corban, da oferenda. Hoje em dia não temos mais oferenda, simplesmente nos lembramos dela. Mais um pouquinho, com a reconstrução do templo, voltaremos a usufruir, a comer a oferenda trazida para o templo, que era a oferenda do Corban, Pesach, do Cordeiro Pascal, rapidamente em nossos dias, com a revelação de Mashiach. O primeiro conceito, então, é do Pesach Sheni. Outro conceito muito importante é uma data que vai ser na próxima segunda-feira, se não me engano, começando no domingo à noite. A segunda-feira, eu preciso confirmar aqui, eu estou meio confuso, né? No dia 33 de Omer, hoje é o dia 27, então amanhã que é quarta, 28, 29, 30, 31, exatamente. Domingo à noite é Lag BaOmer. Lag BaOmer, a palavra Lag é composta de duas letras, Lamet e Gimel. Lamet tem um valor numérico de 30 e Gimel tem um valor numérico de 3. Lag BaOmer significa 33º dia do mês da contagem do Omer. 33, 33º dia. O que ocorreu nessa data? Vários conceitos, várias ideias. Primeiramente, nós temos um período de luto, onde não cortamos o cabelo, onde nós não compramos roupa nova, não inauguramos roupas novas nesse período. Também nós não realizamos casamentos e não ouvimos música nesse período. Por quê? Porque 24 mil alunos do Rabi Akiva pereceram numa epidemia, uma espécie de Covid,
uma epidemia daquela época. Esses 24 alunos do Rabi Akiva não eram alunos, eles eram alunos do Rabi Akiva, eram 24 mil mestres. E por uma série de motivos eles faleceram. Interessante que esse luto que ocorreu, nós tivemos tantas mortandades, tantas matanças, tantas comunidades judaicas totalmente massacradas, e não temos uma lembrança milenar. Mas já que isso ocorreu na época do Talmud, da Mishnah, da época de Rabi Akiva, então foi transmitido e o Talmud foi escrito, compilado sob Ruach HaKodesh, inspiração divina. Então as ideias daquela época, elas se eternizaram pelos milênios afora. Então nós temos um luto de algo que ocorreu aproximadamente há 1.900 anos atrás, quando os alunos do Rabi Akiva pereceram. Existe uma ideia de que nesse dia de Lag BaOmer pararam de morrer, ou foi o único dia que não houve morte desses 24 mil alunos. Mas o assunto principal de Lag BaOmer é o falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, o principal aluno de Rabi Akiva. Quem era maior dos dois? Uma boa pergunta. Rabi Akiva a alma de Rabi Akiva era para ter recebido a Torá no lugar de Moshe Rabbeinu, mas Hashem quis diferentemente. Rabi Akiva é o maior rabino dos últimos 2.000 anos. Uma pessoa totalmente elevada. Ele é o maior rabino no quesito da Halachá, lei judaica. Rabi Shimon Bar Yochai, não sei dizer se ele era menor, igual ou maior que o mestre, mas Rabi Shimon Bar Yochai é o compilador do Zohar. O Zohar é a principal obra da mística do judaísmo, da Kabbalah. Lag BaOmer é uma data então o que ocorreu? O dia do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, diferentemente de outros falecimentos que são datas tristes, já que o Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu alcançar o 50º degrau de compreensão da Torá, e ele se equiparou a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu só conseguiu esse grau na sua morte. Por isso, ele foi enterrado numa montanha chamada Nevó, que é na entrada de Israel, na divisa da atual Jordânia com Israel, na margem oriental do Rio Jordão. E Nevó é dividido em duas palavrinhas. Nun, Bo. 50 lá. No dia do falecimento do Moshe Rabbeinu, ele atingiu o 50º degrau de compreensão da Torá. E Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu o mesmo nível no dia do seu falecimento. Ele pediu que fosse comemorada essa data por todo o povo de Israel, porque quando um tzadik falece, ele consegue se elevar totalmente, ele beneficia os seus seguidores muito mais do que em vida, porque ele não tem mais as limitações do corpo. Então, Rabi Shimon Bar Yochai pediu que comemorassem essa data. Nós fazemos fogueiras em lembrança ao pretexto que as crianças e os monitores davam como desculpa para os romanos para irem fazer piquenique, passearem nas florestas, mas, na verdade, iriam se encontrar o Rabi Shimon Bar Yochai, escondido numa caverna, ele que ficou com seu filho foragido 13 anos numa caverna, e outros foragidos e outros escondidos entre os sábios do povo de Israel, que tinham contato com as crianças e com aqueles que queriam aprender exatamente por meio dessas excursões nas florestas. Então, a fogueira era somente um pretexto para eles fazerem recreações, etc., no meio da floresta. Por isso, até hoje, nós fazemos fogueiras no dia de Lag BaOmer. Por que eu disse que Lag BaOmer é atualíssimo? Porque a partir da revelação da mística do judaísmo Kabbalah, houve a possibilidade, com a elevação do mundo, de haver uma outra revelação, muito mais elevada e muito mais revolucionária, que é a revelação do movimento hassídico e da Torata Hassidut, da filosofia hassídica. Qual a diferença básica entre Kabbalah e Hassidut?
Kabbalah é um dos 4 níveis de interpretação da Torá. Então, e ele a Kabbalah é comparável ao vinho. Tem uma frase de efeito no Talmud que diz: Nichnas yain yetze sod. Entra o vinho e sai o segredo. Segredo é uma referência à parte mística da Torá, a interpretação mais profunda. Curiosamente, a palavra yain tem a numerologia de 70, Yut é 10, e outro Yut é 10, Nun é 50, 10 mais 10 mais 50 dá 70. A palavra Sod, que é segredo, também é 70. Samer é 60, Vav é 6 e Dalet é 4, 60 mais 6 mais 4 também dá do valor numérico 70. Então, quando entra o vinho, sai o segredo. Se a pessoa tiver conteúdo, se ela fizer uns lechaim, uns brindes, vão sair pérolas de sabedoria de sua boca. Se ela for vazia por dentro, né, bebendo um pouquinho, vão sair besteiras, vão sair o produto do vazio que existe dentro da pessoa em termos de conteúdo. Por isso é bom a pessoa ter um bom conteúdo em termos de sabedoria, porque quando ela tomar uns tragos, somente vão sair pérolas da sabedoria. Mas, de qualquer forma, essa afirmativa dos sábios é uma referência a Kabbalah. A Kabbalah é um nível de interpretação da Torá. Há 4 níveis gerais de interpretação da Torá. O primeiro é chamado de Pshat, que é o sentido literal do texto. O segundo é Remez. Remez significa dicas, pistas, insinuações. O terceiro é Drash. Drash significa explicações alegóricas e metafóricas, como, por exemplo, Midrash. E, finalmente, Sod são os segredos da Kabbalah. Mas a própria Kabbalah, ela é um dos níveis de interpretação. Hassidut é um nível muito mais alto que a Kabbalah, a filosofia hassídica. Kabbalah não é para qualquer um. Ela é somente para pessoas que atingiram um grau de espiritualidade e que têm um conhecimento razoável da Torá revelada, como o Talmud, como o Shulchan Aruch, o Código de Leis e a lei, e toda a Bíblia, e toda a Torá oral, e todo o Tanakh, etc., e conseguir um nível espiritual para poder estudar a Kabbalah. Hassidut não. Hassidut, ela se impregna em todos os níveis de interpretação. É outra coisa, outro aspecto totalmente diverso. A principal ideia da Hassidut é revelar divindade nesse mundo e nos 4 níveis